Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos entrando na sua casa, no seu lar, com mais uma edição do programa Na Resenha. O programa que vai debater o esporte aqui da nossa cidade, o esporte gaúcho, o esporte brasileiro, enfim, o que é destaque a gente trata a partir de agora no nosso programa, que tem 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, sempre no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos. Você que muitas vezes não tem a opção de nos acompanhar através da NET, no canal 26 e 526, você também pode nos acompanhar através do Facebook da TV Erechim, onde você pode compartilhar para os seus amigos também o nosso programa, que tem o patrocínio do Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Andretta transformando horizontes e também Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277, Sala 5. O programa Na Resenha de hoje tem o prazer de receber ele, que é nosso convidado itinerante aqui do programa, aliás, faz parte da nossa bancada aqui, nosso querido amigo João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui de volta na nossa bancada do Na Resenha. Boa noite, Fábio, boa noite a todos os amigos da TV Erechim, é sempre um prazer também estar conversando com um amigo aqui de todo o esporte da nossa região, do nosso Alto Uruguai, do nosso estado e do nosso Brasil. Bom, Fifo, se na última vez que você esteve aqui a gente estava tratando ainda, né, daquele momento decisivo do Ipiranga, né, contra a equipe do Confiança, agora a gente já está num cenário diferente. O Ipiranga estará na elite do futebol gaúcho na próxima temporada, estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro de novo, não a Série B como nós chegamos a projetar em algum momento, mas a gente já tem uma cara de Ipiranga, Fifo, para a próxima temporada. Aliás, nos próximos dias, na semana seguinte, inicia a pré-temporada, o início dos trabalhos visando o Campeonato Gaúcho. O que dá para dizer até então, Fifo, dos reforços que o Ipiranga trouxe, a manutenção de alguns jogadores da temporada passada? Qual é a tua avaliação do grupo de jogadores do Ipiranga anunciados até então? Fábio, eu estou gostando da montagem do time do Ipiranga, né? Acredito que a direção teve uma leitura muito boa através do departamento de futebol com o Paulo Henrique Marques. Nós já conversávamos que é um técnico que conhece o Campeonato Gaúcho, né? Ele já fez boas campanhas com o São Luís de Juí, né? Esteve com o Caxias na final, na parte final ali da Série D, né? E no meu entender, ele tem trazido jogadores que conhecem o futebol gaúcho, que conhecem esse torneião que é o gauchão, né? Principalmente a manutenção de alguns jogadores, que eu acho muito importante, porque o Ipiranga já tinha uma espinha dorsal no ano de 2019, né? Esse ano que a gente está. A manutenção de alguns jogadores é importante, sim, mas a vinda de jogadores como o Leilson, que é um jogador que eu gosto muito particularmente, né? A vinda do jogador do Clayton, que é um segundo homem de meio campo também, que eu gosto muito, que são jogadores que podem dar uma cara diferente que o Ipiranga não tinha no ano de 2019. Bom, Fifo, tu falaste agora do Clayton. O Ipiranga perdeu o Reinaldo. Sim. Clayton é um jogador que se assemelha ao futebol do Reinaldo? Tem algumas características diferentes, né, Fábio? Mas eu acredito que ele pode sim vir a desempenhar a função que o Reinaldo fazia no Ipiranga, né? A perda do Reinaldo é uma perda muito grande, porque o Reinaldo é um jogador que tem uma bola aérea muito boa, ele tem um passe bom, tem uma dinâmica, principalmente na marcação, que precisa para o Campeonato Gaúcho. Para essas 11 primeiras rodadas, né? E depois tomara que o Ipiranga consiga classificar, buscar mais alguma coisinha, né? Que é sempre importante. Mas eu acho que o Clayton, vamos ver, eu estou muito ansioso para ver o começo do trabalho, o que o Paulo Henrique vai colocar em campo, né? Como o Paulo Henrique pensa futebol, a gente conhece ele lá de Juí, a gente gostaria de ver como ele vai se comportar aqui dentro do Colosso da Lagoa. Pois é, Fifo, nas primeiras entrevistas do Paulo Henrique Marques, inclusive uma que eu realizei com ele aqui na TV, na entrevista coletiva de apresentação dele,
ele deixou muito claro que ele gosta de um time com transição rápida, né? Com extremas aberto, e aí entra a questão do Leilson. Eu não sei se o Ipiranga anunciou neste final de semana também que é a permanência do Marco Antônio, né? Acho que quem sabe daqui a pouco o Marco Antônio e Leilson pelas extremas. Jean Silva, pode ser. Jean Silva, que também é outro jogador de chance, que o Jean Silva até acho que à frente do próprio Marco Antônio, pelo que ele fez aqui no próprio Ipiranga, né? Eu também acho. Um homem de referência que o Ipiranga está buscando, parece que tem um centroavante argentino aí que o Ipiranga está buscando, tal de Santiago, que inclusive esteve no Remo, sim. E tinha o Marcão que também estava negociando, mas eu não sei se o Marcão não chegou a acertar com o clube. É uma negociação mais complicada, né, Fábio? Porque ele já tem um pré-contrato assinado com o Esportivo de Bento Gonçalves, né? E tu sabe, a partir do momento que tu tem um pré-contrato, que tu já assinou todo esse aparato contratual, né? É muito difícil, porque o jogador também quer fazer um Campeonato Gaúcho e depois, quem sabe, buscar uma Série B. Exato, né? Exato. A gente tem essa dificuldade. É um jogador que circulou pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Durante muito tempo, né? no Remo também. Né? Então é um jogador que tem mercado ainda, apesar de ser um jogador já com uma idade um pouco acima, está com 33, 34 anos, nessa faixa etária. 35. O Marcão, eu me lembro dele quando ele jogava no Atlético Goianiense, né? Que ele passou por ali, mas o Marcão deve ter por aí, 35 anos. Que eu acho que, se eu não me engano, foi no Atlético Goianiense que ele foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Depois jogou Série A, né? Isso. Agora, Fifo, pelo que deu para perceber, o Ipiranga deve jogar com a figura diferente do time do Fabiano Daitz. Deve jogar com uma figura do armador, que acredito eu que seja o Zotti, esse jogador, né? Por mais que o Ipiranga tenha trazido agora também um outro jogador, um meio atacante, o Felipinho, né? Que veio também para... A informação que foi me passada é que ele veio porque o Ipiranga não conseguiu trazer o Thiago Alagoano, que era a ideia de trazer ele para cá. Então, o Zotti nessa figura da armação, os dois extremas abertos e o homem da referência. Isso por si só já muda um pouco a figura do time deste ano aqui que o Fabiano Daitz tinha, né, Fifo? Sim, o Fabiano Daitz tinha um esquema que, na verdade, a gente não conseguia fazer a leitura do esquema real que ele jogava, né? Eu me lembro que o Jackson, por diversas vezes, esteve deslocado pela esquerda para tentar fazer aquele balanço com o lateral que vinha, que subia um pouco mais, né? O Reinaldo chegava um pouco mais à frente. Eu acredito que o Reinaldo, ano passado, aquele segundo homem de meio campo, que é onde é a função dele, essa função o Clayton pode fazer esse ano. O Ipiranga trouxe o Jair, que é um primeiro homem de meio campo, mas também manteve o Fidelis, que no meu entender o Fidelis tem que jogar como primeiro homem de meio campo, não como segundo, né? Então, eu acredito que o Ipiranga vai jogar naquele esquema usual que todo mundo acaba colocando em campo, que é o 4-2-3-1, né? Com dois extremas, o meia centralizado, que eu acredito que seja o Zotti, até pela qualidade técnica. Ele é um jogador que tem uma idade um pouco avançada também, 34 anos, né? Não sei se o Zotti vai ter perna para jogar os 90 minutos de todos os jogos do Campeonato Gaúcho, né? Sabe? Mas ele é um jogador que tem muita qualidade para quando ele estiver em campo, sem dúvida nenhuma. Vai ser ele que vai ser o organizador desse time do Ipiranga. Aliás, o Zotti que é um sonho antigo do Ipiranga, né, Fê? Sempre. Há muito tempo o Ipiranga vem tentando trazer o Zotti, enfim. Só que era um jogador que, até pela idade que ele tinha anteriormente, enfim, né, o tempo foi passando, mas ele é um jogador que também era um jogador caro para se trazer, né? Sim. E o Zotti, na verdade, ele sempre teve muito mercado no eixo Rio-São Paulo, né? Eu me lembro muito bem que nós acabamos entrando em contato com ele no ano de 2017 ou 2016. Ele disse, eu vou jogar na Cabo Friense, o Campeonato Carioca, e depois eu tenho um pré-contrato com o Volta Redonda para a Série C para ficar aqui no Rio de Janeiro. Então, é complicado. Tirar o jogador do eixo Rio-São Paulo para vir jogar o Campeonato Gaúcho não é uma tarefa muito fácil. Fivo, se tu tivesse que apontar como a principal contratação, a melhor contratação feita pelo Ipiranga até então, qual seria? Olha, eu estou muito curioso para ver esse Leandrinho jogar. Né? Eu particularmente não vi ele. É Leandrinho, né? Não, é o jogador que veio da Portuguesa. Né? Eu não estou lembrado do nome, não sei se é Leandrinho. Eu tô curioso para lembrar desse jogador. Porque é um jogador de extrema, é um jogador que ele tem uma transição ofensiva, me parece, pelos vídeos que eu acabei assistindo depois da contratação, né? É um jogador que tem uma chegada muito boa, que tinha mercado no eixo Rio-São Paulo ali, principalmente no Campeonato Paulista, né? Então, pode ser que esse jogador eu tô curioso. Mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a referência técnica do Ipiranga
esse ano é o Zotti, né? Eu acho que a principal contratação é ele, juntamente com o Gia Silva, que teve uma passagem pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né? Pois é, Fifo, com relação ao Paulo Henrique Marques. É claro que a gente tem o mais presente do Paulo Henrique Marques, os trabalhos dele no São Luís de Juí, o acesso para a Série A do Campeonato Gaúcho e especialmente o trabalho da temporada passada, aonde, diga-se de passagem, ele não começa bem e depois consegue se recuperar. É bem verdade, teve uma sequência terrível de jogos nas primeiras rodadas. Teve Inter, teve Grêmio, teve Brasil, enfim, mas conseguiu se recuperar, conseguiu fazer uma boa campanha, inclusive chegando à semifinal do Campeonato Gaúcho. Agora, o Paulo Henrique Marques é o treinador, dos nomes que se especulava aí, é o treinador capaz de promover as mudanças que a direção quer de filosofia de futebol? Olha, tudo que eu acompanhei dele do São Luís de Juí, ele é um treinador que gosta muito da posse de bola, do jogo ofensivo, né? Ele não vai abrir mão, acredito, daquela linha de 3 atrás do centroavante, com 2 extremas e um meio organizador, né? Eu acredito que ele possa ser, né? Mas a gente tem que ver o treinamento, Fábio. A gente vai ter que ver a sequência de jogos. Já adentrando nessa parte, eu gostei da sequência de jogos do Ipiranga. Eu também me agradou. Né? Me agradou bastante a tabela. A tabela, claro, foi um sorteio mais dirigido. Não como naquele de 2017 lá que houve... Pô, o Ipiranga teve que viajar uma vez a Pelotas e uma vez a Rio Grande, né? Então, era inconcebível isso. Mas... naquele momento, a tabela nos prejudicou. Eu acredito que a tabela nos beneficiou, assim. A tabela foi muito boa. Vamos ver, eu espero que o Ipiranga consiga, já na arrancada, demonstrar o futebol que acho que todo torcedor erechinense espera. Fifo, tem alguma semelhança, agora que tu falou de 2017, fazendo um paralelo com aquele ano? O jogo que nós perdemos aqui em casa foi pro Passo Fundo, né? Aí é que tá. Aquele jogo contra o Passo Fundo, ele tem uma relação com, por exemplo, o jogo que nós teremos aqui contra o São Luís de Juí, porque naquele jogo ali, nós poderíamos projetar qualquer outro resultado contra o Juventude, enfim. Agora, contra o Passo Fundo, foi uma reversão de expectativa muito grande, porque aquele jogo ali, me parece, tanto é que se o Ipiranga tivesse feito os 3 pontos, né, teria evitado o rebaixamento, acredito eu, né? Faltou um ponto. Então teria, né, vencido o Passo Fundo, teria garantido a permanência na Série A. Este jogo contra o São Luís também está na mesma condição, é jogo que não dá para pensar em qualquer outro resultado a não ser a vitória? Acredito que sim, pela sequência, né? Porque a partir do momento que tu inicia em casa, e aí tu frisou muito bem, a reversão de expectativa, né? Tem que iniciar em casa contra o São Luís de Juí, né? Com todo o respeito ao São Luís de Juí, mas é um adversário que podemos vencer, que temos condições de vencer, né? Aí sim, se tu tem um revés dentro de casa, tu já sai na segunda partida contra um adversário... É o Novo Hamburgo? É o Novo Hamburgo, né? Contra um adversário que é muito difícil jogar dentro do estádio do Vale, né? Que sempre monta times competitivos, que vai ter um treinador que é muito conhecido, que é o Julinho Camargo, na Casa Mata, né? E aí sim, aí se tu tem o revés na primeira partida, tu não vence a segunda partida, tu já começa a patinar no Campeonato Gaúcho, que já faltarão 9 rodadas apenas, né? Eu acredito que é preponderante para todas as expectativas a vitória contra o São Luís de Juí dentro de casa. Bom, e para o telespectador que está nos acompanhando, só para a gente passar a sequência de jogos do Ipiranga, né, nesse Campeonato Gaúcho, especialmente no primeiro turno, né? O Ipiranga estreia contra o São Luís, como falamos aqui, no Colosso da Lagoa, né? Muito provavelmente a 22 deve ser o jogo, né? 22 de janeiro. Depois o Ipiranga sai para jogar contra o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, aí vem para 2 jogos em casa, que aí é o Pelotas e o Internacional. E encerra esse primeiro turno jogando contra o Juventude no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Tu consegue fazer uma projeção de pontuação, Fifo, desses jogos? Olha, Fábio, a gente comentava na Rádio Fusão esses dias atrás a respeito da projeção para não cair, sabe? A projeção para não cair, eu acredito que não seja nem de longe o nosso intuito, né? Mas a projeção para não cair, acredito que vai ser 10 a 11 pontos. 11, 12 pontos, acredito que não caia, tá? Para a classificação, diferentemente de 2009, onde classificavam-se 4, né? O Ipiranga esteve classificado nas 2, classificou nas quartas, e daí acabou perdendo para o Novo Hamburgo dentro de casa, aqui 3-0, né? Acredito que para classificar é necessário fazer no mínimo 10 pontos nesta primeira fase. Depois na segunda fase, como é fora do grupo, daí acredito que vai ter uma partida a mais, né? Isso, vai ter uma partida Vai ter uma partida a mais, daí eu acho que aumenta um pouquinho a média.
Mas, como a gente comentava, eu acho que uma das vagas de ambos os grupos É de Grêmio Inter. é de Grêmio Inter. Não adianta. Inclusive, por quê, Fábio? Por quê? Porque a semifinal é em jogo único. Tu acha que o Grêmio e o Inter vão querer jogar no estádio adversário, principalmente se tiver que sair para jogar contra o São Luís, contra o Ipiranga, contra o Pelotas, contra o Brasil, até inclusive contra o Juventude dentro do Jacone ou Caxias. E até porque é o seguinte, e vão tentar brigar pela primeira colocação para evitar Grenal, por exemplo. Claro, né? Eu também entendo da mesma forma. Aí sim, eu acho que depois nós temos um campeonato à parte para brigar pela segunda posição, tá? O Juventude acho que larga na frente. Eu particularmente não, isso eu fiz um comentário também, eu não gostaria que o Juventude fosse o nosso grupo. Porque o Juventude é um time estruturado. A gente tem uma rivalidade altíssima contra eles, enorme, né? A gente acabou vencendo aqui nos 4-1 esse ano, né? Que foi uma partida completamente atípica, né? Mas ganhamos lá também, dentro do Jacone, aquela vitória épica, né? Mas o Juventude é um time que é estruturado, Fábio. O Juventude é um time que ano passado conseguiu o seu objetivo, que era, ano passado não, esse ano, 2019, conseguiu o seu objetivo, que é chegar à Série B, né? É um time que vai ter dinheiro, tem uma cota a mais da federação, isso é importante que o telespectador saiba, Exato. né? Ele recebe mais dinheiro da Federação Gaúcha do que o Ipiranga, né? Tem um técnico muito interessante, que é esse Marquinhos Santos, eu gosto muito dele, tá na Chapecoense, Que né? volta pro Campeonato Gaúcho. Volta. Né? Tem um jogador que tá na Chapecoense também, que é o Dalberto, que eu gosto muito, acho que é um jogador, um atacante de chegada, que tem muita força física, consegue fazer gol, né? Trombador, assim, um cara que se assemelha ao Campeonato Gaúcho. Então, eu acho que o Juventude larga na frente para essa segunda vaga. Depois, sim, depois eu acho que todos brigam, né? Mas acredito que nós, com uma boa largada, com uma vitória contra o São Luís, não perder lá no Vale contra o Novo Hamburgo, acredito que a gente possa brigar, beliscar uma das vagas. Então olha o que o Fifo está falando, de 15 pontos que o Ipiranga terá em disputa nesse primeiro turno, se quiser brigar por uma vaga na próxima fase, lembrando que são duas equipes que se classificam em cada grupo, o Ipiranga vai precisar fazer de 10 a 11 pontos, né, Fifo? Acredito que seja isso, né? Porque Grêmio e Inter, eu acredito que Grêmio e Inter vão fazer em torno de 12 a 13, tá? E a segunda vaga vai vir aí atrás. Não adianta. Eu acho que 10 pontos, eu acho que tu consegue beliscar. Eu acho que 9 fica fora. Bom, partindo do princípio de que o Ipiranga vai brigar pela classificação, Pelotas e Juventude são os adversários diretos? Acho que todos são diretos. Como eu disse, eu acho que o Juventude larga um pouco na frente pela montagem do time e por toda a estrutura que se tem por trás, né? Juventude, time de Série B. Particularmente eu gostaria que caísse o Brasil, porque eu acho que o Ipiranga consegue fazer um enfrentamento melhor contra o Brasil do que contra o Juventude. A partir daí, Pelotas, São Luís e Novo Hamburgo, eu acho que vem na mesma balada do que a gente, assim, sabe? Claro, a gente tem um advento da Série C que os outros times não têm, né? Nós temos um campeonato de ano todo que eles não têm. Eu tô gostando da montagem do Ipiranga. Eu, até durante essa semana aí, para fazer o comentário, a gente vai buscar mais informações dos outros times. Eu sei que o Novo Hamburgo tem o Julinho Camargo como treinador. Eu sei que o São Luís de Juí vai ter o Leandro Machado como treinador. Já tem o Thales Cunha, tem mais alguns jogadores contratados lá, né? Sobre o Pelotas, eu sei que vai ser o Piccoli, técnico Piccoli. E o Pelotas é um time que ontem classificou para a final da Silverard, né? É um time que, no meu entender, é um time perigoso, né? Até porque se fosse jogar dentro da Boca do Lobo eu teria mais receio, mas o jogo é aqui, porque jogar dentro da Boca do Lobo não é fácil, como jogar no Bento Freitas também não é fácil. Então, acredito que vai ser, eu acredito que quem larga atrás nesse momento é o São Luís e o Novo Hamburgo. Eu acho que o Ipiranga e Pelotas e Juventude vão brigar pela segunda vaga. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já com mais programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 a NET. Fique ligado! O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712-0556.
Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados. Está no Master, está em casa. Conosco também Express Factoring Câmbio e Seguros, a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277, Sala 5. E também conosco o patrocínio aqui na nossa programação da Andretta, Transformando Horizontes. Nós estamos conversando hoje com o João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, comentarista da Rádio Difusão, que é o nosso convidado aqui do programa desta edição, primeiro programa desta semana. Fifo, um jogador que surgiu aqui no Ipiranga, até eu não sei se ele não chegou a jogar contigo. Comigo ele jogou na base do Atlântico Futebol Clube, sim, mas na época que ele era goleiro também, eu também era goleiro. Mas depois ele foi para a zaga, para lateral, enfim, e aí se notabilizou, especialmente jogando pelo Grêmio. Newton, foi uma boa contratação para o Ipiranga? O Newton, meu grande amigo, na verdade jogou, ele é da minha idade, somos contemporâneos e jogamos muito. Guri bom de bola, Medianeira versus Dom, Atlântico versus Ipiranga, então futsal, então ele é um amigo de longa data. Boa contratação. Acredito que ele é um jogador que pode dar uma contribuição muito interessante para o Ipiranga, né? É um jogador que jogou na Europa, é um jogador que ano passado fez um bom campeonato gaúcho pelo Novo Hamburgo, depois foi para o Londrina e depois acredito que teve uma passagem pelo Botafogo da Paraíba, né? É um jogador que acredito que possa dar uma contribuição bem interessante, um jogador que tem um vigor físico muito grande, perna esquerda bem interessante, né? Tomara que dê certo, torço muito para que ele consiga fazer uma grande temporada aqui no Ipiranga e nos dar a alegria que todos nós queremos. É que se o Newton repetir aquilo que a gente já viu do Newton, eu acho que o Newton tem bola para o Ipiranga e se tiver focado aqui, me parece que está focado, né? E a informação que eu tenho é que ele teve uma conversa muito franca com os dirigentes do Ipiranga, né? Aquela conversa de sentar na sala e dizer assim, e aí, Newton, né? Sabe que hoje tem bola para isso, mas está no estágio que é o seguinte, está no clube da cidade dele, a cobrança obviamente é maior. E aí eu quero fazer um paralelo, Fifo, com o Jean Paulo quando veio para o Ipiranga em 2014. Eu acho que chega numa condição muito semelhante à época do Jean Paulo. E o Jean Paulo esteve focado aqui, tanto é que conseguiu ser capitão do acesso, conseguiu ter ainda 2 ou 3 grandes temporadas aqui com a camisa do Ipiranga. E eu acho que o Newton chega numa condição, se estiver focado, o Newton vai agregar muita qualidade ao Ipiranga. Eu também acredito que sim, Fábio. O Jean, claro, veio um pouco mais velho, o Jean já tinha 32, 33 anos. O Newton é mais novo, né? O Newton é mais novo, ele tem a minha idade, 29. Então, acredito que ele possa dar uma contribuição bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito das atuações do Newton, né? Porque é um jogador que tem vigor, eu acho que ele tem uma bola aérea boa, bem interessante também. Um jogador para lateral esquerda, é um jogador que pode dar aquela consistência defensiva e chegar com qualidade na frente, né? Acredito que ele vai ser fixado na lateral esquerda, né? Até numa entrevista que eu fiz com o executivo de futebol Renan Mombarak na semana passada, aliás, semana retrasada, ele até confirmou, perguntei para ele isso, o Newton foi contratado pelo Ipiranga para ser lateral ou zagueiro? Ele disse, não, o Newton foi contratado para ser lateral esquerdo. Não, acredito que é a posição que ele mais se sente à vontade, né? Então, é bem interessante esse paralelo que tu faz com o Jean Paulo, porque o Jean chegou um pouco mais velho, mas o Jean conseguiu colocar em campo toda aquela vontade que ele tinha de vencer pelo time da cidade, né? Vencer pelo time do coração, que é o Ipiranga, tanto que depois ele teve uma passagem, o Jean também é meu grande amigo, né? Depois teve uma passagem bem interessante no Sub-20, onde ele conseguiu começar a sua carreira como treinador, agora deu uma parada, mas depois foi auxiliar técnico do técnico Márcio Nunes, né? Então ele é uma figura bem importante. Tomara que o Newton consiga fazer da mesma forma, consiga estar focado aqui, porque bola todos nós sabemos que ele tem. É importante que ele tenha a cabeça no lugar
para chegar ao objetivo, que sem dúvida nenhuma é fazer uma grande temporada no ano de 2020 com o Ipiranga. Fifo, qual vai ser a maior dificuldade que o Ipiranga vai enfrentar no Campeonato Gaúcho? Olha, Fábio, eu acho que há igualdade entre os times, né? Eu acho que o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito igual, né? Eu acho que tu definiu bem que o Campeonato Gaúcho é um torneião, né? É um torneião de 11 rodadas, onde se tu largar mal, tu vai ter que se recuperar em algum momento, porque senão tu vai ficar na turma de baixo e vai ser muito difícil tu conseguir sair. E é um campeonato, né, traiçoeiro, né? É um campeonato muito complicado, né? Diferentemente e a gente usou aqui o eixo Rio-São Paulo, tem mais times envolvidos, né? Tu consegue, por mais que lá tenha 4 grandes, né? Que nem sei se os do Rio ainda são, né? Fora o Flamengo, mas é mais complicado, porque eu acredito que é um campeonato completamente diferente. É um campeonato mais pegado, que tem muita marcação, que é difícil jogar, que às vezes quando chove vira aquele barral que ninguém sabe o que acontece, né? Então, o Ipiranga tem que estar focado para vencer a primeira partida, arrancar bem, né? Para conseguir buscar, sem dúvida nenhuma, que é brigar por uma das vagas para final da Taça Farroupilha e depois Piratini. Uma vez era assim, né? Agora tem um nome. Eu sei que uma é Noveleto, né? Isso, e depois o outro tem um outro nome, também não sei qual é. Exatamente, que é um ex-dirigente também que está sendo homenageado. Mas Fábio, isso é uma outra coisa que eu gostaria de levantar o debate. Te agrada esse formato de 2 chaves? Olha, Fifo, eu sinceramente, eu sou adepto de todos contra todos e a pontuação pontos corridos e classifica, sei lá, 8 equipes, aí vai para os mata-matas. Eu sou adepto a esse formato de campeonato. Agora, o que me parece, Fifo, que esse campeonato, essa forma de campeonato, é para tentar diminuir o número de datas para fazer o campeonato mais dinâmico, né? Agora, eu acho que isso, de certa forma, favorece a dupla Grenal. Agora, para os clubes do interior, como é o caso do Ipiranga, eu não vejo tanto com bons olhos. Eu particularmente não vejo. Eu acho que a possibilidade de um campeonato por mais que vão se enfrentar todos contra todos, né, Fifo? Mas na pontuação para classificação, por exemplo, é diferente. São 2 de cada grupo, enfim. Eu acho que possibilitaria, por exemplo, equipes como o Ipiranga ter mais chances de classificação num formato diferente e até daqui a pouco se fosse 4 classificados, mas desde que somasse os pontos totais. Porque a soma de pontos ela será só para o rebaixamento total, né? Sim, só para o rebaixamento. Então eu particularmente não sou muito adepto a esse formato de competição, Fifo, que é o formato do Campeonato Carioca, né? Sim. Formato do Campeonato Carioca, mas aí no Campeonato Carioca eles inventaram uma semifinal e depois, sabe? Então, mas assim, ó, eu gosto desse formato, acho bem interessante, claro, mas no meu entender tinha que ter mais times no Campeonato Gaúcho. Se esse formato fosse como foi lá em 2009, 2010, que era 16 times do Campeonato Gaúcho, porque eu acredito que 12 times é muito pouco. Isso é uma exigência da dupla Grenal por causa das datas. Mas eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul comporta mais times na elite do que tem. Exato, né? Exato. Hoje a elite de futebol agora tem 12 times, é pouquíssimo, né? Então, no meu entender, esse formato é interessante se tivesse mais times. Compactuo com a tua ideia. A classificação vai ser bem complicado, porque tu vai ter que fazer um número de pontos grande. Porque olha só, veja bem, entre as 2 edições, primeiro e segundo turno, tu vai ter que fazer todo o campeonato 20 pontos. 20 pontos com 10 rodadas, 11 rodadas, com 20 pontos tu classificava em terceiro, quarto colocado. Né? Agora tu vai brigar ali para... Não, e a conta é simples de se fazer para as pessoas entenderem. São 5 equipes por uma vaga, porque uma delas, obviamente, a gente coloca como sendo a dupla Grenal. Então, esse é o detalhe. A dificuldade, ela acaba sendo maior. Agora, Fifo, claro que a gente faz uma projeção aqui de que em condições normais, o Internacional sempre é favorito contra o Ipiranga, sempre será, como é assim o Grêmio também. Mas falando do Internacional, que é o adversário que a gente já conhece, até porque o Grêmio a gente não sabe se vai ser aqui ou lá. Sim. Acredito que a tendência é que seja lá. Mas partindo do princípio desse jogo contra o Internacional, há uma possibilidade, Fifo, ao que tudo indica, que o Internacional virá jogar com time reserva aqui.
principalmente o Internacional confirmando a vaga na pré-Libertadores, porque a Conmebol estima que deve ser na primeira semana de fevereiro, né, 5 de fevereiro, o primeiro jogo. Só que como diferente de algumas edições, esse ano já foi assim, mas de edições passadas que era um único jogo antes da fase de grupos, este ano aqui, né, foi assim e será assim no ano que vem, serão 2 fases anteriores. Então o Internacional teria 4 jogos, né, até ingressar à fase de grupos. E aí, obviamente, o foco vai ser a Libertadores da América. E aí o Internacional poderá vir jogar em Erechim com um time misto, que mesmo sendo time misto, é o Internacional, uma equipe forte, mas as chances do Ipiranga daqui a pouco beliscar um ponto são maiores, né, Fio? Sem dúvida. Fazendo uma projeção até, Fábio, durante essa semana nós fazíamos na Rádio Visão, partida contra o Inter, a projeção é dia 2 aqui. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, né? Tá. O Inter iniciaria, confirmando a vaga na pré-Libertadores, que eu acredito que G4 pro Inter tá difícil, bem né? complicado, né? Iniciaria dia 5 ou 6, né? 5 ou 6, que é no meio de semana. A probabilidade de vir um time misto é muito grande, né? É um Ainda time... mais se o jogo for também fora do estado, por exemplo, o Inter vai ter que jogar fora do Beira-Rio, né? fora do Brasil, Do né? Brasil, Do Brasil, né? obviamente. Até porque não pode ser confronto de brasileiros na primeira etapa. Nem no primeiro, nem no segundo, né? Eu no segundo eu não sei, o primeiro eu sei que não pode. Então, acredito que o Inter possa vir com um time misto, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Até porque há 2 questões aí, né, Fifo? A primeira a gente sabe, se vem um Internacional completo, a probabilidade de termos um estádio lotado é grande, né? E com time misto já diminui um pouco. Mas aí também podem aumentar as chances do Ipiranga buscar, quem sabe, um ponto, né? Eu acredito que assim, ó, principalmente, agora mudando um pouco, por exemplo, os times grandes, Inter e Grêmio, né? A ida para pré-Libertadores é muito complicada, porque tu vai ter que iniciar uma temporada dia 2, 3 de janeiro, já pensando no teu jogo decisivo daqui a um mês. Exato. Porque senão tu não vai ter calendário de Libertadores, né? É complicado, é muito complicado isso. Já o Grêmio não, o Grêmio consegue, se tudo se confirmar que vai estar no G4, ainda mais com a derrota do São Paulo, né? O Grêmio caminha passos largos para estar no G4, exato, que pode ser G5 depois, se o Flamengo for campeão, né? Já consegue projetar uma temporada só em março. É diferente. Então, trazendo para a nossa aldeia com o Ipiranga, eu não sei se a vinda de time misto é bom ou se é ruim, sabe? Porque às vezes o jogador que não está jogando, ele quer mostrar porque, eu quero estar no jogo da pré-Libertadores, eu quero estar no próximo jogo, quero estar no Grenal, por exemplo, sabe? Eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que nós vamos ter um enfrentamento muito complicado com o Inter, provavelmente dia 2 aqui. Fifo, analisando a próxima temporada, diferentemente de 2018 e de 2019, quando o Ipiranga teve o campeonato da divisão de acesso e o campeonato da Série C do Brasileiro concomitante. Claro que em 2018 foi mais difícil ainda, porque foram vários jogos. Esse ano foi até menos jogos que o Ipiranga teve que... Né, então foi bem menos. Mas agora, ao mesmo tempo, Fifo, este ano o Ipiranga tem um campeonato gaúcho e depois a Série C. Terá ainda um intervalo para mudar as peças que precisam ser mudadas, agregar mais jogadores e fazer uma certa reformulação ou reformulação parcial do grupo. Isso é bom para o Ipiranga? Muda, por exemplo, o Ipiranga chegará mais preparado para uma Série C do que vinha tendo até então? Ou do que este ano mesmo, 2019? Os jogos sombreados, principalmente no ano de 2018, judiaram muito do Ipiranga, né? Porque é complicado tu acabar jogando divisão de acesso, jogos completamente diferentes na quarta e no domingo, porque a Série C tem um outro viés. Acredito que a Série C é um campeonato mais técnico, os times têm uma outra metodologia de trabalho, né? E o Campeonato Gaúcho, todos nós sabemos como é que funciona, claro, né? Isso ajuda muito, Fábio, no meu entender. Tu não ter esse sombreamento de jogos, tu ter uma intertemporada de, quem sabe, 40 dias ali para fazer as avaliações necessárias, né? Para te conseguir se reestruturar, conseguir pensar, olha, essa peça serve, essa peça não serve. Particularmente, eu não sei como o departamento de futebol e a direção projeta os contratos, né? Tem muito jogador que acaba vindo com um contrato de ano todo já, com o advento da Série C, né? Depois podemos ter até a copinha no segundo semestre, caso dependendo da
da nossa classificação, dependendo como nós estivermos no segundo semestre, Eu né? acho que vai depender, Fifo, pelo que eu tenho ouvido dos dirigentes, vai depender do que o Ipiranga fará no Campeonato Gaúcho. Porque o Ipiranga quer fazer do Campeonato Gaúcho garantir a vaga para a Copa do Brasil do ano seguinte. Se fizer isso, acho que dificilmente joga a Copinha. Ou joga com o Sub-23, Sub-20, né? Mas aí vai depender da condição financeira também. Daí que é mais complicado daí, né? Tu jogar com Sub-23, Sub-20 hoje... Porque o custo é alto também, né? O custo de uma Copinha também é muito alto. Tem salário de jogadores, tem viagens, tem uma série de coisas, né? E vai ser concomitante, em boa parte, com a Série C, né? Exato. Daí tu tem que manter 2 times, é complicado. Mas... acredito que sim, Fábio, a avaliação daqueles 40 dias, término do Campeonato Gaúcho, com o início da Série C, ela é muito importante, porque daí sim a direção e o departamento de futebol e o treinador vai perceber, olha, esse jogador me serve para a Série C, esse não me serve. Por mais que seja apenas 11 jogos, 10 jogos, ou quem sabe seja mais, se o Ipiranga conseguir uma classificação, né? Ali tu consegue fazer a avaliação de alguns jogadores, principalmente os que mais jogarem, né? Exato. Olha, esse jogador vai me servir, esse jogador não vai me servir. Acho bem importante esse lapso de tempo entre o Campeonato Gaúcho e a Série C. Fifo, fazendo um rápido espelhamento do Ipiranga que está sendo montado para 2020 e o Ipiranga deste ano, e aí falando em Série C de Campeonato Brasileiro. O Ipiranga agrega qualidade na próxima temporada. Se a gente pegar pela própria lateral esquerda, quando nós tínhamos ali o Roger atuando, né, na lateral esquerda. Chegou depois, né? Chegou depois. Mas aí a gente teve... Henrique Ávila, que jogou ali, tivemos o Vinícius Sumita, Vagão por diversas vezes, né? E o Neuto é melhor do que todos eles aí. Aí a gente vai para frente, aí a gente começa a observar no próprio ataque do Ipiranga, no meio no ataque. Primeiro que o Ipiranga passa a ter um meio armador que até então não tinha. O nosso mais próximo meio armador era o que se dizia era o Flávio Paulino, né? Que também Antônio, nem era, o Marco Antônio. Algumas vezes o Henrique Ávila tentando ser o articulador do time. Jogadores de lado de campo, Ipiranga agrega Jean Silva, e claro que quando a gente fala do Jean Silva, a gente ficou aquela imagem presente dele de bons desempenhos aqui na temporada pelo Ipiranga, quando passou. Jogador veloz, né? Jogador veloz, né? E também o Zotti, o Leilson. Então acho que o Ipiranga... Fernandinho era o nome que nós estávamos... Fernandinho, nós estávamos esquecendo. Não é Leandrinho, é Fernandinho. Fernandinho que jogou na portuguesa, né? Então o Ipiranga começa a ter mais opções, então a gente começa a ver um Ipiranga mais encorpado do que da temporada 2019. É claro que a gente precisa fazer uma ressalva, né, Fifo? A gente já fez projeção aqui de muitos times de qualidade que foram montados no papel e que na prática não funcionaram. Não funcionaram. Então, mas enfim, eu sinceramente, Fifo, eu estou bem otimista com o Ipiranga para a próxima temporada. Não, eu também, eu gostei muito da montagem, né? Vamos aguardar, ainda falta algumas peças, por exemplo, o centroavante é uma peça que falta, que o Ipiranga ainda não anunciou, né? Ainda tem tempo, eu acho que o pessoal tá de olho nesse argentino, Santiago, né? Exato. Quem sabe possa ser ele, nosso centroavante. Vamos aguardar, tô gostando da montagem, vamos esperar o início da temporada. Importante a gente ter cuidado com os amistosos, tem que fazer amistosos competitivos, né? Para que a gente consiga medir o nosso desempenho, para chegar ao objetivo que é, sem dúvida nenhuma, brigar por uma das vagas. E só uma informação, o Fifo falou antes de encerrar o programa aqui de amistosos, a informação que eu tenho é que o Ipiranga vai tentar fazer um quadrangular com Ipiranga, Passo Fundo, Concórdia e Chapecoense agora no início de janeiro, né, para servir como os amistosos preparatórios para a disputa do Campeonato Gaúcho. Então, essa é uma informação que eu tenho que a direção deverá anunciar, pelo menos está tratando com esses demais clubes. Fifo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, que é um prazer recebê-lo aqui Na Resenha. Obrigado, Fábio, é sempre um prazer estar com vocês aqui na TV Erechim. Uma boa noite a todos. Nós voltamos com mais Na Resenha na próxima sexta-feira. Aquele abraço e até lá. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.
A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 54 3712 0556.